Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a Sandra Neck, sua professora de mosaico. Quero agradecer muito a companhia de vocês aqui no YouTube, no Facebook e no nosso Instagram. Hoje nós estaremos na nossa quarta aula do projeto Tucano. Um charme, né? Olha como ele já está, para quem está acompanhando, ó. Ele já está bem adiantado. Hoje nós vamos fazer o bico dele, vamos fazer os cortes do bico. Oi, Damari, seja bem-vinda. Boa tarde, Rosemar, tudo bem? Silvana. Quarta aula já. Ó, corpinho dele prontinho aqui. Vocês viram o meu número, gente? Ah, eu tô encantada. Eu fiquei emocionada com o projeto. Você vê o que uma ideia proporciona dentro da gente, né? Quanta criatividade vai surgindo dentro da nossa cabeça. Por causa dessa imagem, eu vi o meu número pronto. Imagina, aquela placa de ferro, ela é dupla face. Ela tem 80 por 50 de diâmetro e ela foi feita sob medida. Depois, do outro lado, eu vou montar um outro projeto. Mas tudo graças ao nosso Tucano. Através dele, eu criei um projeto, um jardim, para colocar aqui na nossa loja. Eu fiquei muito feliz com o resultado, espero que vocês tenham gostado. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Oi, Marta Negrão, tudo bem? Neuza, Maria Damares, todo mundo chegando aqui. Arte Mosaico, olha aí, tudo bem? Anitta, que gostoso ter vocês aqui. Dami Reis, seja bem-vinda, viu? Então, eu fiquei muito feliz mesmo com o resultado. Para vocês verem, assim, que uma ideia faz surgir outra e vai tomando forma, né? Por isso que é gostoso a gente estar falando sobre a mesma coisa com pessoas que gostam daquilo, né? O mosaico, que nem nós somos uma grande família do mosaico aqui, vocês aqui comigo, não é verdade? E através disso vocês também vão tendo ideias, vão surgindo projetos para que vocês também possam criar. Falando em projeto, tudo bem, Andréia? Como você está? Seja bem-vinda. Eu estou lançando o nosso curso Cortes e Mandalas, combinações de cores, que são essas lindas mandalas aqui. É um curso feito passo a passo. Olha que charmoso, gente, que brilho! É uma mandala de 50 de diâmetro, onde eu ensino todos esses cortes, combinação de cores, como que você faz para produzir esse projeto. Através desse projeto, você pode criar projetos grandes, de 1 metro de diâmetro, 1,5 metro, um tampo de mesa grandão. Nós temos o kit já prontinho, vai o projeto, o desenho para você. Então, esse é um curso que está à venda no Hotmart, tá? O curso é seu para sempre, você vai poder ver e rever quantas vezes quiser. Se você quiser fazer esse curso de mandala comigo, entre em contato no nosso WhatsApp, o 17 991 07 0908, e a gente explica e manda o link para você poder comprar o seu curso e entrar nesse universo maravilhoso da criação, tá? Estou aqui batendo um papinho. Se você ainda não tem o seu kit também de Tucano, vem aqui para Mosaico em Casa. Nós enviamos via correio, nós também mandamos por transportadora. Agora nós temos assim pelo WhatsApp, a gente está conseguindo um desconto no correio. Nós estamos com vale desconto, toda compra feita conosco, muito legal. Então tudo para facilitar a sua vida e receber o seu material aí com todo amor e carinho. Eu sempre digo, pensou em materiais para mosaico, pensou um mosaico em casa. E é uma alegria, eu tô sempre aqui junto com os meninos, vendo o pedido de vocês e acompanhando passo a passo. Chega de falar, mandamos todos os recados. Bora mosaicar, o pessoal tá chegando. Oi, Antônio, tudo bem? Boa tarde, que bom que você tá aqui. Que alegria. É muito gostoso, né, ter um mosaicista também, né? A gente tem tantas moças mosaicistas
e poucos homens, né, junto com a gente. É uma alegria recebê-lo, viu? Tem o Flávio também, tá sempre aqui conosco. Ele é o nosso aluno lá do Sul. É uma gratidão enorme ter todos vocês aqui. Oi, Sônia! Ai, que gostoso. Eu vou vendo mais ou menos aqui quem tá chegando. Às vezes, se passar nome, gente, é porque na correria aqui por causa do tempo, tá? Bora, vou direcionar aqui para nós iniciarmos essa aula maravilhosa, eu e você e eu, nós todos juntinhos. Vem comigo, vem? Vamos arrumar aqui. Vou colocar de um jeito aqui. Fique bem, eu aperto tanto ali, aí depois eu sofro para desapertar, né? Deixa eu colocar de uma maneira que o Face e o YouTube consiga ver bem. Bom, o som tá legal, tá tudo certo, estamos tranquilinhos aqui. Nós vamos fazer hoje, grupo maravilhoso, o bico dele. Aqui na nossa imagem, ele veio com um tom esverdeado. Sandra, não existe tucano com bico verde. Na verdade existe, são mais raros, mas nós vamos trabalhar ele no tom amarelo, tá? Então nós vamos fazer amarelo, goiaba, vermelho e amarelo novamente. Ele fica mais alegre e mais bonito quando nós colocarmos o nosso verde próximo, né? Então vai ficar mais interessante trabalhar ele com o tom amarelo, tá? Vamos então dar início. Passamos o desenho. Quem não assistiu ainda a aula, é a primeira vez que tá aqui, no Insta, no YouTube, nós temos tudo lá gravado passo a passo, aonde nós tiramos o desenho também. É só você ir lá na nossa playlist no YouTube, @casanecmosaico, @mosaico em casa. Olha eu me trollando aqui, @mosaico em casa, e você vai achar lá a playlist, tá? Com todas as nossas aulas. Ai, que legal, o pessoal no Insta chegando, que alegria. Ó, vamos fazer o bico com amarelo, então você já colocou o papel vegetal. Ó, aqui eu não segui esse pedaço que fica entre o bico maior e o menor. Eu não segui ele bem fininho aqui não, eu parei ele um pouquinho antes do vermelho e aumentei um pouquinho o vermelho para ficar uma peça maior, tá? Porque senão ela fica muito fininha e fica quebrando demais. Então eu dei uma ajustadinha aí, então você faça isso também. Vamos fazer o desenho, então aproveitar bem o nosso amarelo, tá? Ó, coloca de uma forma que você use bem o seu azulejo, para que tenha mais sobras, né? Vou passar com o carbono bem em cima da nossa linha, fazendo o risco da parte de cima do nosso bico aqui, que vai ser em amarelo, tá? A parte de baixo, eu também vou fazer com o amarelo. Então, eu já até vou passar o risco dele aqui, ó. Já vamos deixar os dois prontinhos, para que a gente consiga já produzir as duas partes, tá? Então, passei as duas partes do bico em amarelo. Agora, vamos fazer o goiaba. O goiaba é essa parte aqui, ó, do meio do bico. Então, vamos já deixá-lo pronto aqui também, né? Eu acho até que eu tenho um pedaço aqui, ó, eu vou reutilizar. Aí fica um pedaço maior, um pedacinho menor aqui. E a gente vai utilizando, né, o que dá aí, ó. Aproveitando o nosso azulejo, né, gente? Eu fiz o número com um azulejo que eu tinha guardado, uma cerâmica grossa de 6 milímetros. Eu tinha pintado esse azulejo há muito tempo, estava guardado lá.
E na mudança eu encontrei eles e aproveitei para fazer nosso número. Mas é mais gostoso trabalhar com casquinha de ovo, né? Porque ele é mais fininho, ó. Então, passei, agora nós vamos... Oi, Mônica, seja bem-vinda! Agora, o vermelho é bem na ponta do bico, tá? Vamos passar ele aqui. Já vou deixar as 3 peças, as 4 peças desenhadas, que eu quero que dê tempo da gente fazer junto. Fiquei muito feliz, hoje, essa semana veio uma cliente aqui, a Cris, comprar o kit Tucano, ela era aqui de Rio Preto e conheceu a gente, né? Ela até por acaso estudou com meu marido. Fiquei muito feliz, ela veio buscar o kit também para estar iniciando o projeto dela e eu fiquei muito grata, fiquei feliz demais. Gostoso ver quando a pessoa se identifica com o trabalho, né? E vem aqui. Ó, então com o seu corta fácil, com essa roldana aqui, nós vamos separar, tirar os excessos, ó, segura bem na frente, bem firme, tá? Com a sua mão. Coloca o marcador bem em cima do risco, separa. Vocês sentiram dificuldade para fazer aquelas pecinhas mais arredondadas da flor? Depois vocês deixem os comentários aí, tá? Qual a peça mais difícil que vocês acharam? Tiveram maior dificuldade para produzir? É gostoso saber, né? Pode estar deixando nos comentários aí, o pessoal do YouTube também. Ó, tô tirando o excesso de azulejo para ficar mais fácil o corte. Quanto menos azulejo estiver perto, melhor, né? Facilita. E esse tem umas curvinhas também que a gente vai ter que ir bem devagarzinho. Vamos ver se a gente consegue fazer todas as peças, né? Ó, vou tentar tirar o máximo possível aqui para facilitar as curvas que vamos ter que enfrentar aqui, né? Nos divertir. Vamos iniciar, então? Ó, eu tenho falado de vários alicates. Esse é o alicate modelador. Deixa eu acertar melhor a minha câmera aqui. Flavinho, coloca uma fita aqui, ó, para ela ficar mais erguidinha um pouquinho, a câmera do Face. Um minutinho, deixa eu só acertar aqui pro Face, ó, porque tá ficando um pouquinho baixo e eu quero que eles enxerguem bem. Então, nós temos alguns alicates aqui que eu tenho usado, mas é para ajudar mesmo vocês a saberem quais os melhores alicates a serem utilizados, né? As pessoas sempre me perguntam qual o melhor alicate para azulejo. Esse da dupla força é o melhor que existe hoje no mercado. E ele é bem indicado para azulejo mesmo, porque tá vendo aqui, ó, ele é maior, né? Ele é diferente desse. Então, ele pega maior quantidade de azulejo do que esse. Esse é mais para detalhes, tá? Mas vamos começar hoje com esse, que é o mais barato que hoje existe no mercado, né? Para vocês verem um pouquinho de cada um com a mão na obra. Ó, eu tirei todo o excesso e agora a gente vai começar a lapidar esse azulejo, tá? Como eu sempre falo, deixa sempre um pouco do alicate para fora, a ponta, não coloca todo dentro, para não ficar muito duro esse azulejo. Se você colocar o alicate assim, você vai sentir dificuldade no corte. Essa que a gente está iniciando, é essa parte maior aqui, tá? Então, vamos fazer o bico, a parte de cima. Optamos por fazer ele com o tom amarelo, que é o tucano mais tradicional, né? Existem tucanos com outras cores de bico, um pouco mais raro, mas eu optei pelo que a gente costuma ver mais, né? Esses dias a gente estava lá no centro, aqui em Rio Preto, 4 tucanos parou próximo a gente na fiação. Achei tão bonito. Eu falei, nossa, aqui no centro. Ó,
Então, já tirei aqui em cima e vou vir bem devagarzinho aqui, ó, tirando todo o excesso. Essa é a parte fácil. A mais difícil é aqui que tem essa curva, que aí você tem que ir trabalhando com o alicate mais devagarzinho. Eu sempre falo para ter um alicate com a ponta um pouquinho mais fina, para poder pegar menos quantidade de azulejo, facilitando o corte, né? Na verdade, às vezes você gosta de fazer mosaico, invista em alicate, que facilita muito você ter vários modelos e tipos de alicate, né? Ó. Então, vamos lá, um exemplo. Aqui, nós temos uma curva uma entrada maior, né? Com esse modelador, você vai ter que vir bem devagarzinho. Eu falo que com o alicate certo, o nosso mosaico, ele flui mais rápido, sabe? Ó, pra você ver, é muita pouca quantidade de azulejo. Eu vou fazer esse pedacinho com esse, depois a gente troca. É bem no cantinho, ó. Quero que você observe bem o jeito que eu tô pegando. Sempre pega pouquinho azulejo, porque senão ele trinca. Ó, eu tô com medo de virar, que é onde eu coloco a ponta, é onde ele vai cortar, né? Mas para você entender o que eu tô falando. Olha a quantidade que eu tô pegando, só com a pontinha, para poder fazer essa entrada. Porque se eu fizer isso aqui, ó, ele vai trincar, ele vai quebrar a ponta que tá aqui. Então, a gente tem que respirar, se você tiver com esse alicate, e ir trabalhando, comendo pelas beiradas, né? Não tem um ditado assim. Você vem devagarzinho, ó, vai entrando, vai tirando aos poucos. Bom que a gente vai controlando a ansiedade, vai desconectando a cabeça, vai fazendo uma higiene mental. Você começa a pensar aqui no que você está fazendo, vai trabalhando a sua concentração. O mosaico engloba muitas coisas, né? Que fazem bem para nossa saúde mental. Ó, observa como eu tô indo bem devagarzinho, ó. Não pode ser afoito. Eu vou virar agora aqui, porque senão eu não consigo pegar onde eu quero. Mas eu acho que deu para ver a quantidade de azulejo que eu fui trabalhando. Eu gosto de mostrar os tipos de alicate para vocês verem qual fica melhor para você trabalhar aí. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com esse mini dupla força. Ele tem esse sistema dupla força aqui, e o que acontece? A pontinha dele é menor, tá vendo? Aqui, ó, ele vai pegar uma área menor de azulejo. Por isso que ele é mais para detalhes, ó. Olha a diferença um do outro. Esse é maior e esse é menor. Então, automaticamente, você vai pegar menos azulejo e vai ter um pouquinho mais de facilidade para corte, tá vendo, ó? Ele já pega uma quantidade pequena de azulejo, automaticamente, devido à ponta que ele tem. Sandra, existe um alicate que você faz tudo? Não existe. Porque tem detalhes que você precisa de uma ponta diferente, né? Como aqui, ó, olha que facilidade, ó. O outro faz isso? Faz, mas demora mais. Esse já vai facilitando, ó. Você vai um pouquinho mais rápido e o sistema dupla força dele facilita também o manuseio. E ele é bem levinho também, tá? Esse aqui, ele corta pastilha também,
vou comentando do alicate enquanto a gente vai cortando, tá? Que o pessoal às vezes pergunta para mim sobre alicate, não fiquem bravos, eu tô aproveitando o tempo aqui. Ele corta pastilha de vidro, cristal, corta porcelana e faz esses trabalhos de entrada, né, de curvas no azulejo. Ó. Observa que você também, mesmo você utilizando esse, você não vai entrar de uma vez, colocar o corte aqui, porque aí ele vai quebrar a ponta de baixo, tá vendo? Então, você tem que tomar cuidado nas posições que você tá colocando o corte do seu alicate. Quanto mais você vai utilizando o alicate, mais você vai ficando íntimo ao alicate, por causa do peso, da força da sua mão. Então, vamos aqui, ó, devagarzinho. Sandra, eu não tenho dinheiro para comprar esse alicate. A gente volta para esse, ó. Você vai notar que ele vai demorar um pouquinho mais. Ó, eu venho um pouco mais devagarzinho. Vou também com a pontinha dele, tirando o excesso. Com cuidado para ele não trincar. Se ele trincar, faz de novo. Porque aqui no bico nós estamos trabalhando com peça maior. Observa mais a demora, tá? Então, vou voltar com esse aqui por causa da live. A gente tem tempo para salvar a live, então... Mas eu acho que deu para vocês entenderem bem sobre o alicate, né? Principalmente sobre esse mini dupla força aqui de pontinha. Falo que o meu mosaico voa com um bom alicate, né? Sem contar que você não faz força, a articulação fica bem protegida, tá? Ó, tô entrando bem na curvinha agora, mas já praticamente tiramos todo o excesso de azulejo. Aqui ele ficou um pouquinho maior, eu vou tirar. Ó, olha que peça bonita, né? Ficou bem charmosa. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó, olha que gracinha que ficou. Ele ficou certinho, bem ajustadinho. Agora nós vamos fazer a parte de baixo aqui, o amarelo que fica aqui embaixo. Vamos lá? Ó, vou aproveitar que eu tô com esse aqui, vou dar continuidade no corte. Neuzinha, esse aqui ele custa 210, a Neuza Bacher tá me perguntando, Bachner. E esse aqui custa 28, tá? Boa tarde, Elizabeth, tudo bem, minha flor? Como você tá? Que bom que você chegou. Ó, aqui a mesma coisa. Observa que ele tem uma leve curva também, e aqui fica bem fininha a ponta. Vem devagar, tá? Vem bem devagarzinho. Controla a vontade de terminar logo. Gente, a gente começa a fazer mosaico, vamos falar? Eu fazendo o meu número. Ai, que vontade. A gente começa a ver ele pronto, não dá vontade de terminar, você não vê a hora, né? Mas eu tinha que me controlar, eu também tenho, viu? Minhas vontades. Ai, que vontade de terminar. Deixava um pouco para outro dia, parava, descansava. A gente se empolga no projeto, não é? Vocês têm isso? Só eu. Ai, a gente se empolga. Eu me empolguei tanto com o projeto
que se deixasse eu ficava o dia todo, mas tinha que me controlar, né? Porque a gente fica no movimento repetitivo e cansa, fazer mosaico cansa, né? E fazer mosaico cansado, o que que acontece? Às vezes você não capricha tanto na peça, então não compensa o crime, gente. Temos que realmente, ó, aqui eu vou bem devagarzinho para deixar esse bico maior, tá vendo? Não compensa o crime, não. Então, eu fui me controlando lá pra... Parece que foi rápido, mas eu acho que eu demorei mais de 3 semanas. Eu demorei quase um mês fazendo aquele projeto e me segurando para não ficar o dia inteiro mosaicando, né? Deixar, sim, de sábado e domingo. A gente fica aqui se divertindo no mosaico, ó. Observa como ele ficou certinho. Aqui, ó, eu vou vir com esse alicate menor, tirando a rebarba. Você viu aqui embaixo como ele não tava bonitinho? Para quem não gosta de lixar igual eu venho com o próprio alicate aqui, ó, tirando e limpando o excesso, tá? A rebarba, ó, pra ele ficar bonitinho. Você vem devagarzinho, ó, e para esse tipo de excesso de tirar essas rebarbas, ele é muito bom. Eu não sou fã de lixar. Feito isso, agora, ó, a gente vai na parte de cima, tira o excesso. Aqui tem que tomar cuidado também, porque a gente quer ele bem fininho. E aí, para tentar fazer ele grandinho, não quebrar, vem devagarzinho e vamos adequar a peça, né, no desenho aqui. Mas eu tô amando esse projeto, muito alegre também, né? O cano tá ficando muito bonito. Na hora que a gente começar as folhagens, também vai ficar bem gostoso de fazer. Essa folhagem é muito bonita, a cor, a combinação. Nós vamos misturar cores de verde, né? No kit tem tons de verde. Tirar essa ponta para facilitar a minha vida, ó. Aí eu venho aqui, acertando, tirando o excesso. Aqui também você não pode ir com muita força não, e nem colocar muito azulejo para corte, porque ele pode trincar. Quase lá, ó. Vou acertar a rebarba, tá vendo aqui, ó, como ele ficou feinho? Então, eu venho agora com o alicate modelador, ó, só tirando os excessos e tirando a rebarba, tá? Oi, Lu, tudo bem? Que bom que você chegou. O importante é estar aqui, né? Ai, gente, é um privilégio ter vocês comigo. Muito, muito obrigada. Que gostoso, né? A gente poder falar a mesma língua, falar sobre mosaico, né? Ensinar, aprender. Eu aprendo com vocês, vocês comigo e assim vamos, né? Vamos ver se ele... Vou acertar aqui, ó, bem devagarzinho para não quebrar essa ponta. Se você quiser, você pode lixar, tá? Ó. Mas eu já tirei toda a rebarba dele, tá vendo? Fica certinho. Vamos colocar ele aqui embaixo para ver se vai ter que alterar alguma coisa. Ó. Certinho o tamanho, gente. Agora, vamos fazer o meio, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, o desenho que eu tirei, ele tá até mais gordinho. Eu vou até dar uma diminuída, porque ele ficou fininho. Aonde eu falei pra vocês... Aqui, ó, vou erguer ele um pouquinho e abaixar. Eu vou ajustar ele no desenho aqui, tá? Ó. Você faça isso também. Então, aqui vai ficar um pouquinho menor
Porque no desenho, ó, ele vem uma pontinha fininha aqui. E isso eu não vou fazer, tá? Então, eu vou ajustar, vou deixar ele um pouquinho mais pertinho um do outro aqui, o bico. E vou fazer uma peça um pouco menor para pôr aqui dentro. Eu fiz o desenho, ficou grandão, ó. Vou ajustar ele aqui, deixar ele pequenininho. E aí, daqui a pouco, a gente já vem rolando. Esse é o goiaba. Para quem tá chegando agora, ó, a gente já tá no meio, mas essa aula... Oi, João, que projeto lindo que você fez, viu? Fiquei apaixonada, parabéns que você postou hoje. Para quem chegou agora, a aula vai ficar gravada no YouTube e aqui no Insta também, tá? No Face também ele fica gravadinho. Ó, eu vou diminuir um pouco a peça porque ela ficou muito grande no meu desenho. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tô dando uma ajustadinha porque ela tava muito grande. Então, eu vou acertar ele aqui agora. Dentro do desenho aqui. Eu não quis fazer ele muito fininho na ponta, porque senão ele ia ficar quebrando muito. Esse azulejo é bem fininho, né? Então, você ajusta também. Aí, essa peça, você faz ela conforme o tamanho que vai dar aí. A gente não vai seguir o desenho certinho. A gente tá ajustando aqui, tá? Ó, o meu ainda tá gordinho. Vou dar uma... tirar o excesso que tem para ele poder encaixar ali no espaço, né? Então, isso você vai ter que fazer também, tá? Com a peça goiaba. O resto, a gente conseguiu deixar da mesma forma. Opa! Escorregou da minha mão. Então, tô vindo bem devagarzinho aqui, ó. Deixando a peça mais magrinha. Vamos ver se ela vai se encaixar aqui. Ó, encaixou. Eu vou colar ela. Eu vou encostar um pouquinho mais no bico aqui, ó. Tá? Não vou deixar muito longe, não. Ó, o desenho, ele teria ficar um pouquinho longe. Eu vou encostar um pouquinho. Vamos colar já? Na hora que a gente poder erguer para mostrar para vocês, fica mais fácil, né? Vai ficar faltando vermelho agora. Mas ficou um bico bonito, né? Isso aqui para você fazer assim uns quadros, quem tem chácara, sítio, fazenda, imagina você fazer vários quadros de tucano e colocar lá para sua decoração. Deixa eu ver a altura dele aqui, certo? Certinho. Ó, tô só aproximando um pouquinho mais aqui do olhinho, tá? Vamos para a vermelha. Ó, que bico bonito. Bora? O vermelho, eu não tenho nenhum pedaço de vermelho aqui, eu acho, não tenho mesmo. Então, eu vou cortar um pedaço aqui do meu azulejo vermelho que tá no kit. Ó, vamos tirar o excesso. Eu passo bem pertinho da linha quando dá. Tiro todo esse excesso. Que vai facilitando, né? O corte. Quem já fez as flores? Oi, Flávio, tudo bem? O que você não achou no computador? As aulas, será? Depois você me explica o que é aí para eu te ajudar.
Ó, tirei o excesso, agora eu vou moldar ele, tá? Esse quase não tem curva, então é uma peça mais tranquila e rápida para você fazer. Você vai moldando ela e ajustando, ó, devagarzinho. O importante, gente, é não desistir. Às vezes, você é a primeira vez que tá fazendo mosaico, né? E, é difícil, ou não tô conseguindo. É a primeira vez que tem contato, né? Então, o certo é você praticar, não desista, não. Mosaico muito gostoso de ser feito. Tudo é treino, é prática. Quanto mais mosaico você fizer, melhor você vai ficando nos cortes, tá? Ó, eu vou ainda tô com um excesso aqui, ó, que ele não tá entrando. Eu vou ter que tirar para ajustar ele dentro do projeto. Vamos lá. Hoje eu vim fazer a live em outro lugar, porque a semana passada tava uma barulheira, né? Hoje já tá, ai, que paz, um sossego. Aqui ele tá um pouquinho a coisa maior. Então, é o ajuste mesmo. Vai colocando a peça, ver o que você precisa medir, tirar, pra ela ficar certinho. Prontinho. Ai, que bico bonito. Olha aí. Que aula gostosa. Rendeu, hein? Conseguimos fazer bastante coisa com 40 minutos. Ó. Não vou começar a folhagem hoje, porque vai ficar corrido e eu quero que a gente fique em paz. Que a gente tenha alegria, né? Para fazer o nosso mosaico, não é verdade? Ô filho, desliga a luz para mim aqui, para não dar reflexo, fazendo favor. Vou mostrar para vocês o bico. Ai, obrigada, filho. Ó. Não ficou um charme, gente? Oi, Marlene, tudo bem? Ai, terça-feira, o melhor dia da semana. Oh, meu Deus, obrigada. Que alegria, viu? Que gostoso ouvir isso. Gente, o que vocês acharam? Olha o bico, que legal. Então, o que eu tenho falado, que no desenho, esse goiaba, ele vem até aqui, mas fica uma ponta muito fininha, vai quebrar muito. Então, ajusta ele, coloca o bico de baixo mais encostado aqui com esse amarelo e deixa a peça goiaba menor, tá? E assim, ó, o tucano tá pronto, gente. Nós vamos começar na semana que vem a aula da folhagem. Talvez a gente até faça umas flores aqui. A gente pode criar alguma coisa ainda dentro do nosso projeto. Ai, que bom! Ah, lindo! Ai, meu Deus, eu fico muito feliz. Olha, tô feliz demais com o resultado. Tô feliz demais com as nossas aulas, esse momento que a gente tem aqui, o carinho de vocês comigo, cada pessoa que liga aqui, que compra comigo, que prestigia, né, o nosso trabalho, a nossa loja. Não tem preço. Uma gratidão enorme pela confiança que vocês têm no meu trabalho, viu? Muito feliz de verdade. Bora então, vocês têm coisas para fazer essa semana. Faz aí o seu mosaico, depois vão tirando foto e me mostrando. Fico muito feliz de ver, tá? Te espero terça-feira que vem, às 17 horas, eu e você e eu, nós juntinhos. Pensou o mosaico, pensou Sandra Neck, tá? Muito obrigada. Quem puder, compartilha a nossa aula aí, para mais pessoas conhecerem o nosso projeto. E lembre-se, nós somos a solução. Cata os caquinhos de tudo que você precisa resolver, faz um mosaico lindo na sua vida, que nós temos o poder de solucionar qualquer coisa, tá? Tudo que está no nosso alcance diário, né? Confie em Deus, porque Deus é a nossa
a nossa luz, a nossa força, e que bom que Ele nos deu o privilégio de podermos criar, ter esse dom e esse momento juntos. Muito obrigada, fiquem com Deus, boa semana. Beijo da Pro, fiquem com Deus.